E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje a gente tem na nossa videoaula a versão retangular do nosso modelo aqui, tapete Virgínia, um modelo mais moderno e mais fácil, mais divertido de fazer. Já estou mostrando aqui para vocês as minhas etiquetas da M2 Personal Laser e eu vou deixar o contato da M2 Personal Laser para você aqui na descrição do vídeo. São etiquetas de ótima qualidade e você pode escolher várias cores também e vários modelos. Como esse tapete também, você pode escolher o modelo aqui que você quer colorir. Por quê? Mudança de cor não muda quantidade de pontos. Isso mesmo, é só uma forma diferente de colorir o seu tapete. E hoje na videoaula eu tenho várias formas de colorir esse modelo aqui para apresentar para você. Olha só, a gente tem o nosso modelo de sobras normais aqui, eu vou mostrar já todos os detalhes dele para você. Temos o modelo feito em duas cores, temos esse modelo aqui, colocando um mesclado na parte aqui de decoração do nosso quadrinho e fazendo todo o bico de acabamento aqui nas cores dos recortes. Como vocês sabem, já acompanharam a videoaula anterior. Se você não acompanhou, vou deixar a aula anterior para você aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, porque temos esse tapete no modelo oval também. Eu vou mostrar aqui todos os detalhes de todos esses para vocês. Fiz até no mesclado aqui, usando sobras de fios mesclados. E se você gosta de videoaulas divertidas, de modelos diferentes, de modelos coloridos, enfim, se inscreva aqui no canal, porque nesse canal você vai se divertir bastante comigo. Não se esqueça de compartilhar essa aula para me ajudar a continuar produzindo videoaulas gratuitas para você. E vamos lá que eu vou mostrar aqui todos os detalhes de todos os modelos para você. Esse é um modelo de 80 centímetros por 50. Temos aqui 80 por 50 nesse tapete retangular. E 450 gramas de peso total aqui, dependendo também do material que você usar. Montagem maravilhosa nesse modelinho aqui, simples, feito na cor telha. E olha só esse caimento do bico. Gente, eu demorei um pouco para trazer a aula para vocês, porque eu tava adaptando aqui a moldura do nosso bico de acabamento para que tivesse aqui um caimento perfeito no nosso modelinho do tapete, porque é todo feito com montagens, então precisa adaptar bem certinho mesmo o bico de acabamento para que não ficasse enrugado, encumbucado, enfim, embabadado. E aí teve esse caimento maravilhoso. Esse aqui foi todo feito na cor telha, laranja e o multicor aqui marrom. E para quem gosta de tapetes feito em duas cores, nesse modelo eu usei a cor verde clover e verde abacate. E deu esse resultado aqui sensacional. Para você que gosta de modelos aí feito em duas cores, essa montagem permite para você fazer esse resultado aqui desse modelinho que ficou perfeito. Esse bico, gente, funciona como uma moldura mesmo. Eu achei assim sensacional. Compensou os dias aqui tentando colocar esse acabamento nesse tapete. E você, o que que achou? E no nosso modelo campeão de vendas, que é o tapete colorido aqui com sobras de materiais, mas a sua cliente não precisa saber que o tapete é feito com sobras, gente, não precisa. Você não precisa falar para sua cliente, ah, esse tapete aqui é com sobrinhas, então eu vou vender mais barato para você. Pelo contrário, tapetes feitos com sobras, aí que ele é caro mesmo, mais caro do que os outros tapetes, porque você usou várias cores. Pensa nesse sentido. Se você fosse comprar um novelo aqui de cada uma dessas cores para poder fazer um jogo de tapete para sua cliente, quanto que não ficaria esse modelo de tapete? Porque você teve que comprar vários novelos para confeccionar aí o modelo para ela, porque a gente tem encomendas de tapetes assim, todo com
cores, todo feito aqui com cores. E aí, eles são mais caros, porque você usou várias cores. E olha como que ficou aqui o formato desse tapete, gente, maravilhoso. Criou mesmo uma moldura aqui em volta do tapete, todo esse bico de acabamento. Eu achei perfeito. Vamos lá para o próximo. E o modelo feito todo no fio mesclado aqui, todo feito com sobras de fio mesclado, de fios aqui multicores. E eu usei a cor aqui de moldura no nosso bico de acabamento, a cor areia. Esse é um tom de areia mais claro, da Barbante Crochética. E também vou deixar o contato da Barbante Crochética para vocês aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer o seu orçamento dos kits das promoções da Barbante Crochética. A Barbante Crochética tem promoção de kits de materiais todos os meses, e são materiais direto da fábrica, que você vai receber aí no conforto da sua casa, e esse mês tem promoções magníficas, e você pode entrar em contato e pegar todas as informações e adquirir aí os materiais, os barbantes da Barbante Crochética. E simbora para videoaula, gente. Vamos lá se divertir aqui com as cores. Como vocês viram, são várias as possibilidades para você colorir o seu tapete, que vai dar esse acabamento aqui maravilhoso. A gente vai se divertir bastante aqui nas mudanças de cores, fazendo o tapete em duas cores. Enfim, dá para brincar bastante nesse modelo. E simbora para videoaula. Vou iniciar com o barbante número 6, essa é a cor areia, lembrando que esse modelo, ele pode ser feito com barbante número 6 ou barbante número 8 ou com material da sua preferência. Aqui, o material não vai influenciar o resultado do nosso trabalho, ok? Pode fazer com qualquer material. Barbante número 6, cor areia e agulha 3,5 aqui que eu estou usando. Então, vou fazer um ezinho assim para o meu anel mágico, entro aqui dentro desse azinho que eu tô segurando aqui na ponta do meu dedo, puxo uma laçada, faço uma correntinha, entro no anel mágico novamente, faço um ponto baixo, uma correntinha, e agora eu vou fazer mais 2 pontos. Dessa forma, a gente fica com um total de 3 pontos altos, um bloquinho de 3 pontos. Agora, a gente continua a sequência, faço 3 correntinhas e faço 3 pontos altos, sempre segurando aqui o anel mágico, ajustando aqui os pontos. Vamos fazer o total de 4 bloquinhos separados por 3 correntinhas. E vamos lá. Bem fácil e bem simples aqui o nosso trabalho, se inicia com esses quadrinhos que são simples e bem fáceis aqui de fazer. A iniciante consegue fazer também sem problemas. Faço aqui 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E vou fechando o meu anel mágico, ó. É só a gente puxar toda essa parte. Se você quiser, você já pode fazer o arremate aqui. Você pode puxar, ó, separar os fios. A gente separa aqui os nossos fios, 3 pontas para cada lado, no caso do barbante número 6. É só a gente, aqui, separar, puxar aqui uma laçadinha lá por dentro do anel mágico, e eu já faço o meu arremate aqui dentro mesmo. Quem me segue sabe que eu gosto do nozinho da vovó mesmo, eu não tenho muita paciência de esconder arremate dentro do trabalho, não tenho. Parabéns para quem tem paciência, porque eu não tenho muita paciência, não. Então, faço só o nozinho básico aqui mesmo, lá dentro do anel mágico, e vou aqui cortar o meu fio com a minha tesoura de arremate. Eu também gosto dessas tesouras que não precisa da gente colocar os dedos. É só a gente pegar ela e cortar aqui o fio. Ela está aqui para você no YouTube Shopping, tem o link dela aqui para você. E eu faço, ó, 3 correntes e vou fechar lá no ponto alto. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo. E assim a gente ficou com 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 bloquinhos aqui de 3 pontos altos.
4 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir 4 correntes. 3 para a altura de um ponto alto e uma corrente de intervalo. Agora, a gente vai trabalhar em cada um desses espaços aqui de 3 correntes, a gente vai colocar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço, fazendo aqui o nosso canto. E faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo, novamente, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, fazendo aqui um leque do canto. E todos os cantos é a mesma repetição, uma correntinha, entro no canto e faço aqui os meus 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, repetindo o canto aqui em todos os nossos 4 intervalos. A gente tem aqui o nosso leque do canto. Uma corrente, entro no espaço e faço 3 pontos altos, 3 correntinhas. E agora, aqui no final, é apenas 2 pontos altos, porque essas correntes, elas faz parte aqui do nosso bloquinho, é para completar a carreira, completar a segunda carreira. Então, eu entro aqui na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Assim, a gente fez a nossa segunda carreira aqui do nosso quadrinho. Agora, vamos para a terceira e última. Subo apenas 3 correntes. Dentro do intervalo aqui, eu trabalho mais 2 pontos, faço uma corrente e assim sigo fazendo canto sobre canto. Ou seja, a repetição aqui do canto é a mesma, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Fácil e simples de fazer. Uma correntinha, entro no intervalo de correntinha aqui, lá do nosso canto, e continuo. 3 pontos altos apenas aqui. Um bloquinho de 3 pontos. Faço uma corrente, vou para o próximo canto e continuo fazendo canto sobre canto, que é o nosso leque sobre leque aqui do canto. 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo, para formar aqui o nosso square. Esse é o square da vovó, bem fácil e bem simples. Uma correntinha e faço aqui novamente os 3 pontos altos. Uma correntinha e continuo aqui a repetição no restante aqui do nosso quadrinho, que esse é o square da vovó, o mais fácil e simples de fazer. Como eu disse, até iniciante faz aqui esse quadrinho. E aqui eu fiz a repetição dos 4 lados, o nosso bloquinho, aqui entre um canto e outro, uma correntinha de espaço. Aqui uma correntinha e vou fechar lá no meu primeiro ponto alto, aqui é onde eu vou fechar a minha carreira. E eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha de segurança pra gente cortar aqui o nosso fio, porque é o total só de 3 carreiras. Eu venho aqui e corto o meu fio. Agora, novamente, eu vou explicar para você o mesmo arremate. Separo aqui o meu fio, deixando metade para cada lado. Vou passar a minha agulha aqui dentro, puxo uma alça aqui do meu fio, que a gente ficou com 2 alças. Novamente, eu vou vir aqui e vou pegar apenas uma alça dele, pegando só essa alcinha aqui, e vou fazer um nozinho básico e simples aqui dentro também, do mesmo jeito, ó. Faço aqui, o primeiro a gente não puxa muito, o segundo a gente puxa médio e o último a gente puxa mais forte. Aí, a gente já pode cortar, ou você pode pegar sua agulha e caminhar aqui
escondendo o seu arremate, enfim, passando cola. Eu já disse que eu não tenho paciência. Pra mim, fiz um nozinho da vovó, cortei, tá ótimo, perfeito, maravilhoso. Não tenho paciência de ficar escondendo arremate pra baixo, pra cima, não tenho. Agora, a gente vai fazer o total de 8 quadrinhos desse aqui, total de 8. Aí, você pode fazer 8 na mesma cor, 8 na mesma cor, ou você pode fazer 8 coloridos. Aí, você me pergunta, esse colorido, eu posso misturar aqui, ou fazendo esse aqui nas cores aqui, como eu mostrei na abertura do vídeo, você pode misturar 6 e 8. Nesse aqui eu não recomendo muito não, porque se a gente vai usar apenas 3 cores, então não tem necessidade de ficar misturando numeração. Agora, quando você vai usar aqui sobra de materiais, aí você me pergunta, posso misturar número 6 com número 8? Sim, pode, gente. Pode misturar número 6 com número 8 sem problemas. Esse aqui eu fiz com barbante número 8. O problema é o seguinte, você não trocar de agulha. Você vai fazer aqui um quadrinho usando o barbante número 8, sempre use a mesma agulha para todos os barbantes aqui que você for fazer, você usa sempre a mesma numeração de agulha. Esse foi feito com o número 8 e ele ficou do mesmo tamanho aqui do feito com o número 6. Por quê? Eu usei a mesma agulha para fazer tanto o barbante número 6 quanto barbante número 8. Outra dica muito importante aqui com esses modelos de sobra de materiais. Por quê? Toda artesã tem aquelas bolinhas assim, todo mundo tem essas bolinhas. O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua balança, peguei aqui a minha balança, a gente vai fazer o seguinte, vamos pesar um quadrinho pronto, isso sem você cortar os arremates, porque vamos pesar até o arremate, porque pode ser que falte linha para o arremate. Aí, você vai lá e pesa o seu quadrinho, deu o quê? 11 gramas o meu quadrinho pronto. E eu tenho lá muitos bolinhas de fios. Como que eu vou saber que esse pedacinho aqui vai dar para eu fazer um quadrinho? É só eu colocar aqui e pesar. Aí, vai dar 5 gramas. Essa bolinha vai dar para fazer um quadrinho? Não vai dar para fazer um square. Então, a gente vai pesando aqui, ó, 9 gramas. Também não dá para começar. Então, você vai evitando aí um serviço, né? Um desperdício de serviço. Que aí, a gente pode usar esses daqui para fazer outros contornos aqui diferente que a gente vai pesar também. Aí, esse aqui, ó, eu peso e ele dá para fazer um quadrinho, ok? Então, você vai usar essa mesma técnica aqui de ir pesando as suas bolinhas para você ter ali uma certeza absoluta que você vai conseguir fazer 3 carreiras no seu quadrinho. Aí, com certeza, olha aqui, esse aqui não dá, porque ele tem apenas 10 gramas, não dá para fazer um quadrinho, ok? Então, vamos aí ficar espertas e ficar pesando as bolinhas para ver se vai conseguir fazer um quadrinho completo. Esse aqui, que é o feito com o número 8, que eu mostrei para você, você também tem que pesar, olha só, foi 14 gramas com o barbante número 8, e aí você pega outra sobra número 8, eu tenho outra aqui no neon, pra ver, ó, se vai dar pra fazer. Aí, não dá pra fazer, ok? Que é o mesmo quadrinho do nosso tapete oval. É o mesmo quadrinho do nosso tapete oval, que é o tapete oval Virgínia, mais moderno. E eu decidi gravar aqui pra vocês a versão moderna também, retangular, como a gente fez lá o tapete oval, que é bem mais rápido, bem mais prático. Então, aqui eu vou fazer um tapete usando sobras coloridas mescladas, ó, eu usei só mesclados aqui, os fios multicor mescladinhos, pra gente fazer esse outro tapete colorido só com fios mesclados. Vou fazer um usando 2 cores, ainda não sei que cor que eu vou usar aqui. Gente, é 8 quadrinhos do mesmo jeito do tapete oval. 8 quadrinhos. Quadrinhos prontos, você vai
pegar a cor que você quer trabalhar no seu bico de acabamento. Ou então, você pode até fazer essa cor aqui, é uma outra cor intermediária, enfim. Mas eu vou fazer essa cor aqui no bico de acabamento. Também vou mostrar a sequência dos outros, para você ver tudo bem certinho. Então, a montagem aqui é a mesma montagem que fizemos lá no tapete oval. Essa sequência aqui de emendas é do mesmo jeito que fizemos no tapete oval. A gente tá 2 laçadas na agulha, começa por essa ponta aqui e vamos seguindo a sequência de emendas, como a gente fez lá no tapete oval. E assim, eu vou mostrar agora o passo do tapete oval, porque não precisa de eu regravar toda essa parte, mas eu vou colocar aqui tudo bem certinho para você entender tudo bem do início, e eu volto com esse módulo aqui, depois da sequência, mostrando para você todas as cores aqui, para você tirar todas as suas dúvidas, enfim, uma videoaula bem completa. A sequência aqui é a mesma do tapete oval. Mas, enfim, vamos dar aqui 2 laçadas no meu fio. Essa é a cor marrom dourado, número 6. Vou entrar aqui no canto, busco uma laçada, busco novamente, tiro 2, busco novamente, tiro 2. Assim fica o meu primeiro ponto alto falso aqui. Vou trabalhar mais 2 pontos, fazendo assim um bloquinho aqui já de 3 pontos. Faço uma correntinha, venho aqui para o próximo intervalo e faço 3 pontos altos, faço uma correntinha, venho para o próximo espaço e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui para o canto e faço 3 pontos altos. E aqui eu faço 2 correntes e vou pegar um novo quadrinho. 2 correntes pra gente colocar aqui o outro quadrinho, ó. E aqui coloco 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho para o próximo espaço e coloco 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o próximo. E coloco 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui para o canto, e aqui no canto, vou colocar 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Fazendo aqui o nosso canto. Faço uma corrente, continuo aqui a repetição. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente, entro aqui no canto, faço 3 pontos altos. E assim, a gente já fica aqui na emenda do próximo quadrinho. Eu fiz assim só no primeiro, mas depois a gente vai circular aqui toda essa parte. Então, aqui nos próximos, a gente vai fazer essa repetição aqui. Aí, eu faço 2 correntes, laço e pego outro quadrinho. Entro aqui e vou fazer os 3 pontos altos. De separação entre a emenda de um quadrinho e outro, são 2 correntes. E eu venho uma corrente e vou fazendo 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente e
3 pontos altos. E aqui eu faço 3 correntes, igual a gente fez a repetição desse aqui, é esse canto. Aí, eu faço aqui dentro também o meu canto, o nosso leque. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e continuo. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente, entro aqui no canto, a gente já chegou no canto, e faço 3 pontos altos, aqui é a união já, pra gente colocar mais um quadrinho no comprimento. E assim, a gente faz 2 correntes, pego outro quadrinho. E esse aqui é o nosso quarto quadrinho. Eu vou fazer só com o comprimento de 4 quadrinhos, ok? Se você quiser, pode continuar as emendas aqui de mais quadrinhos. Mas aí, o bico de acabamento tem que se adaptar. Aí, eu continuo aqui. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço. Ó, aqui nesses 2 cantos, a gente tem só um bloquinho, porque a gente vai completar aqui na outra carreira, ok? A gente tá fazendo contorno, unindo todos para evitar arremate. E assim, aqui no final, eu venho fazendo do mesmo jeito, 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. E canto sobre canto. Fazendo 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui no canto, do mesmo jeito. Agora, quando a gente termina de colocar aqui no comprimento a quantidade de quadrinhos que você quer do comprimento, porque esse aqui é o comprimento do tapete. Aí, você pega e faz aqui o contorno, que a gente vai circular ele todinho, obedecendo os cantos. A gente vai obedecer aqui todos os leques dos cantos. Colocando 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Para completar aqui o contorno. E aí, continuamos todo o contorno aqui, circulando o nosso quadrinho e obedecendo os cantos, ó. Eu tô circulando o meu quadrinho, fazendo toda a carreira aqui em volta dele. Essa é a 4ª carreira do quadrinho, aqui é a nossa 4ª carreira, e nela a gente faz a união aqui dos nossos squares, dos nossos quadrinhos. E aí, a gente continua toda a repetição. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui que a gente passou o nosso canto, ó, observe bem, a gente tá circulando. Agora, a gente tá fazendo aqui a parte de baixo, em todo o contorno do nosso quadrinho. Bem simples mesmo. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Agora, a gente vai completar o canto aqui que ficou faltando. Todos os cantos são 2 bloquinhos no canto. Aqui, a gente vai fazer o nosso bloquinho que estava faltando, a outra metade do canto. E assim, eu fiz 3 pontos altos,
Agora, eu faço uma corrente, venho aqui nessa argolinha de 2 correntes e faço um ponto baixo. Ou um ponto baixíssimo, também não tem importância, você escolhe aí o qual que você achar mais bonitinho. Então, eu faço uma corrente e venho aqui no próximo canto, fiz uma corrente, ó. A gente fez ponto baixíssimo, uma corrente e vamos fazer aqui os 3 pontos altos do outro quadrinho, ó, porque a gente completou todo esse aqui. A gente já acabou de fazer todo o contorno. E assim a gente continua, uma corrente e vai fazendo aqui nos outros do mesmo jeito que eu acabei de ensinar para você aqui nessa parte, ó. É tudo repetição. Então, para o vídeo não ficar muito grande, todo esse contorno que eu acabei de ensinar aqui para você, aí chega aqui no canto, a gente completa o nosso canto, uma correntinha, um ponto baixo ou ponto baixíssimo, uma correntinha, faz o canto. E aí, a gente vai fazer em todos os nossos outros aqui, e também nesse, a gente vai completar toda a carreira, ok? E desta forma, como eu falei para você, fui apenas completando o outro lado. Uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha, completando até chegar aqui no final. E no final, eu fico na mesma posição onde a gente fez no início. Na mesma posição, fazendo aqui apenas a metade do quadrinho. Agora, a gente vai fazer mais 4. A gente vai emendar mais 4. Então, eu viro assim o meu trabalho, pego o outro quadrinho aqui, a gente vai fazer a mesma sequência que eu ensinei na parte anterior. Fiz apenas 2 correntinhas, deixando aqui, ó, o meu bloquinho pela metade, que é aqui do canto, deixando o canto pela metade, né? Na verdade, é isso. Agora, eu faço 3 pontos altos, 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou completar aqui esse quadrinho até o canto. Com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui no canto eu faço apenas 3 pontos altos dentro aqui do canto. Dessa forma, depois que a gente colocou o quadrinho, temos apenas 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu faço 2 correntes e vou pegar um novo quadrinho. Pego aqui o segundo quadrinho. Eu venho aqui dentro do canto dele também e já vou fazer, ó, 3 pontos altos. Faço uma corrente e continuo. Vou lá, 3 pontos altos. Uma corrente e vou continuando. Faço uma correntinha e aqui no canto desse, a gente vai fazer a emenda com o segundo quadrinho aqui de base da carreira de cima, porque esse já está aqui preparado para o contorno da carreira seguinte. E assim, aqui eu faço 3 pontos altos e vou fazer do mesmo jeito que a gente fez a união lá de carreiras, ó. Uma correntinha apenas e vou prender neste canto aqui, que é do segundo quadrinho, ó. Assim, dessa forma. Nesse aqui do segundo quadrinho, venho aqui no espaço lá de 3 correntes, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou entrar dentro do canto e aqui eu completo o canto também. Porque assim já fizemos a nossa emenda e o canto aqui vai ficar prontinho, ó. Leque com leque aqui nesta parte. Assim, dessa forma. Ou a gente não precisa fazer a correntinha, porque esse canto aqui já tem lá as 3 correntes.
Então, vai ficar muito comprido aqui essa parte. Então, vamos fazer, ó, sem correntinha, porque eu não tinha observado isso. Então, vemos aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo sem correntinha, porque senão ficou muito alongado e muito feio aqui essa parte, ia ficar diferente desses outros aqui. Então, vamos fazer sem correntinha essa parte aqui. Então, é lá, pego e faço sem correntinha, ó. Aqui, fiz o meu bloquinho do canto, vou fazer sem correntinha. Sem fazer correntinha, eu já dou a laçada, venho aqui no espaço de 3 correntes, faço o ponto baixíssimo. E vou laçar e fazer aqui o bloquinho com 3 pontos. Faço uma correntinha e continuo. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. E aqui no canto do nosso bloquinho, ó, fiz o canto, 2 bloquinhos, e esse aqui a gente só vai fazer apenas 3, colocar 2 correntes. Fiz apenas 3, coloquei 2 correntes, agora eu vou pegar outro quadrinho. Peguei outro quadrinho, entro aqui e faço os 3 pontos altos. E vou continuar, porque aqui, nesse, ele fica assim, pela metade. Olha só, pra gente completar a emenda depois aqui na nossa carreira de contorno. Então, eu só faço apenas um bloquinho agora na união de um com o outro aqui. E assim eu continuo. Faço 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e continuo. 3 pontos altos aqui no canto. E a gente não faz correntinha aqui nos 3 pontos altos, ó. Fiz a repetição de 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Assim, dessa forma. Agora, lembra que eu falei pra unir aqui ao outro quadrinho, a gente não vai fazer correntinha nessa parte, porque esse canto aqui tá com 3 correntes. E assim, ia ficar muito comprido. E aqui, sem fazer correntinha, eu já entro lá no canto e faço ponto baixíssimo. Laço novamente, entro no canto novamente e faço o canto, porque nessa parte o canto já fica pronto. Faço uma corrente e continuo. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Faço uma corrente. E aqui no canto, como eu disse, a gente vai emendar o nosso quarto quadrinho aqui e o último, na verdade, o 8º, né? Que aí vamos emendar junto com aquele lá de cima. Então, aqui apenas 2 correntes, pego o meu último, venho aqui no canto e vou fazer apenas a metade do canto, porque na carreira de contorno que a gente vai finalizar aqui toda essa parte. Então, eu faço 3 pontos altos, uma correntinha, na separação entre um e outro é 2 correntes. E continuo. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui. Faço uma corrente e agora aqui no canto é a união do nosso último quadrinho. Então, a gente só faz 3 pontos altos aqui no leque do canto, pego lá a outra ponta, ó, a gente vem unindo todas as nossas pontas. Agora, essa é a união da última ponta. Sem correntinha, entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Sem correntinha, novamente, eu faço aqui 3 pontos altos, sem correntinha. Agora, eu faço uma correntinha e aqui
a gente vai fazer todo o nosso contorno desta parte aqui. Vai ficar exatamente como essa aqui de cima, os 4 de cima. A parte de baixo vai ficar exatamente igual. Aqui é só você continuar toda essa parte do contorno, porque a nossa aula já está bem grande. É só você continuar toda a parte do contorno aqui. Assim, fazendo toda essa parte do contorno. Aqui vai ser a mesma união que eu ensinei pra você no nosso primeiro passo. Aqui vai ser a mesma união. 3 pontos altos, uma correntinha, prende com ponto baixíssimo e faz 3 pontos altos aqui no próximo bloquinho. Nosso próximo quadrinho, perdão, o nosso próximo square. E chegando aqui nessa parte, a gente vai, ó, continuar todo esse contorno aqui até a gente finalizar toda essa carreira de contorno. Dessa forma, okay? Como acabamos de ver, passei todo o contorno, cortei aqui o meu fio, porque a gente vai usar aí para fazer o bico de acabamento. Mas, como eu falei, você pode fazer também aqui o contorno e fazer o bico de acabamento em outra cor também e colorir ainda mais o seu tapete. E como eu disse, eu trabalhei 3 bases. Essa outra base aqui, coloquei um tom neutro, porque já tem bastante colorido aqui, porque estou usando as sobrinhas coloridas. Então, eu fiz aqui já as minhas 3 bases, ó, do mesmo jeito o contorno do nosso tapete oval que a gente fez na nossa aula anterior. O mesmo contorno do tapete oval da aula anterior. Agora, a gente vai fazer aqui os 3 espaços. Vamos preencher os 3 espaços de todas as nossas bases. Vou colocar aqui, ó, os 3 espaços do meio, que a gente começa preenchendo o espaço do meio e também é da mesma forma que fizemos o nosso tapete oval. Então, vamos lá preencher aqui os nossos espaços do meio em todas as nossas bases. Agora, vamos lá preencher aqui. Vamos lá para o primeiro espaço, ó, é o espaço que tem aqui entre os nossos quadrinhos, entre a base de cima e a base de baixo. Vou pegar aqui o meu barbante, essa é a cor amarelo, vou dar 2 laçadas aqui assim no meu fio, 2 laçadas, vou pegar aqui no primeiro intervalo da parte de dentro, aqui, do espaço, busco uma laçada, fico aqui com 3, busco laçada novamente, tiro 2, busco laçada novamente e fico com apenas uma, tirando de 2 em 2, aqui, o nosso primeiro ponto alto falso. Agora, eu faço mais 2 pontos altos, agora eu faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, próximo intervalo, 3 pontos altos. E aqui, a gente ficou com 3 bloquinhos. Agora, eu dou a laçada, pulo todo esse intervalo e venho para o próximo espaço aqui, que é o do nosso outro square de base, o nosso quadrinho de base. E sem correntinha, eu faço aqui, novamente, o ponto alto e continuo a repetição do bloquinho. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço. E assim, vamos trabalhando de 3 em 3 bloquinhos aqui, de 3 pontos altos, em cada um dos quadrinhos aqui, dos 4 lados. E para passar de um quadrinho para o outro, a gente não faz correntinha, eu só dou a laçada, ó. Trabalhei 3 bloquinhos também nesse quadrinho, 1, 2, 3, dou a laçada, vou para o próximo square, para o nosso próximo quadrinho aqui, ó. Pulando toda a parte do canto, ó. A gente pula aqui toda a parte do canto e vai trabalhando a carreira circular, trabalhando carreira circular. E aqui, eu vou fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e trabalho 3
pontos altos. Dou a laçada, pulo toda essa parte sem fazer correntinha, vou para o nosso último quadrinho aqui. Venho para o espaço de corrente, sem fazer correntinha, ó. Os bloquinhos ficam unidos aqui na parte do canto, ó. E faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha e novamente trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha e trabalho 3 pontos altos aqui também. E é o último bloquinho desta primeira carreira. E aí, sem fazer correntinha, eu venho aqui na nossa laçada do primeiro ponto alto falso, ó. Venho aqui, pego lá as 2 alcinhas e faço o ponto baixíssimo. Vou fazer mais 2 pontos baixíssimos pra gente ir para a segunda carreira. E assim, eu vou caminhar com ponto baixíssimo por mais 1 e 2 pontos baixíssimos. Entro aqui no espaço da correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, e assim, faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Iniciando a nossa segunda carreira, faço uma correntinha, venho para o próximo espaço e faço aqui 3 pontos altos. E assim, em cada um dos quadrinhos aqui, nesta carreira, a gente vai ter apenas 2 bloquinhos. E aqui, ó, passo essa parte, que a gente não faz bloquinho nesse intervalo, e vou para o intervalo de correntinha. A gente só vai fazer bloquinho nos intervalos de correntinhas. E aí, eu venho aqui para o intervalo de correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o intervalo de correntinha. Sempre trabalhando carreira circular e sempre colocando o bloquinho no intervalo da correntinha. Para passar de um lado para o outro, sem correntinha, novamente, o bloquinho de 3 pontos altos. E assim, a gente vai circulando aqui todo o nosso espaço. Faço uma correntinha e faço aqui o bloquinho. Laço novamente sem correntinha, aonde a gente não tem correntinha, a gente não coloca correntinha também. A gente vai lá para o espaço do bloquinho e coloca outro bloquinho, sempre colocando os bloquinhos de 3 pontos altos no intervalo da correntinha. E assim, a gente fez 2 bloquinhos em cada square aqui de base. Olha só como que vai ficando. É uma carreira circular. A gente vem aqui trabalhando em círculo. Ó, primeira carreira, 3 bloquinhos, ó, de cada lado. 3 bloquinhos, 3 bloquinhos, 3 e 3. Ou seja, vamos contar todos aqui da nossa primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, da segunda carreira, que a gente já vai fechar aqui nessa parte. Aqui a gente trabalhou 2 bloquinhos em cada lado aqui do nosso quadrinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquinhos aqui na segunda carreira. Agora, a gente vai trabalhar a nossa terceira e última carreira também fazendo no mesmo sentido. A gente vem aqui e vamos fechar lá. Eu não vou fechar na correntinha. Desta vez, eu vou fechar no ponto alto. Fecho aqui na base do ponto alto com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo por mais um ponto. Entro no intervalo da correntinha, um ponto baixo. Faço uma correntinha. E aqui dentro, trabalho mais 2 pontos. E assim, nesta última carreira aqui, terceira e última carreira, a gente não vai trabalhar nenhum intervalo de correntinha. Terceira e última carreira,
nenhum intervalo de correntinha. Então, eu só faço o bloquinho no intervalo da corrente, laço e vou para o próximo intervalo de correntinha aqui. E faço 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai trabalhar apenas 4 bloquinhos. Já trabalhamos 2, sem fazer correntinha, vou para o próximo, pulando aqui todos esses 2 que estão unidos e fazendo mais 2 unidos aqui na última carreira, fazendo 3 pontos altos. Novamente, laço e vou lá para o intervalo da correntinha, sem fazer corrente, e faço 3 pontos altos. E dessa forma, a gente já trabalhou aqui os nossos 4 bloquinhos da base. Agora, a gente vai fechar a nossa carreira aqui pra cortar o nosso fio. Então, a gente vem no bloquinho inicial, é sempre assim mesmo, girando, girando o tapete. Por isso que eu estou girando, girando. É assim mesmo. Aí, eu venho aqui na base do nosso primeiro ponto alto, aqui, faço o ponto baixíssimo. E aqui eu não vou fazer uma correntinha de segurança, porque senão vai ficar uma marcação bem aqui. Eu só vou puxar esse fio e a gente vai cortar, se eu achar minha tesoura, só um momento. Aqui, a gente corta e puxa o fio, aí vai ficar assim. E eu vou pegar essa laçada e puxar por dentro aqui, ó. Passo a agulha por trás, lá do bloquinho, e puxo para trás. E depois, no avesso, a gente puxa aqui esse fio e faz aqueles mesmos arremates que eu ensinei para você no início da aula. Agora, esta mesma repetição aqui que a gente acabou de fazer, desse mesmo jeito, a gente vai fazer nos outros 2 espaços aqui. E aí, a nossa base já vai ficando pesadinha e já vai tomando forma, né? Porque tá todo desengonçado, todo torto esse tapete. Então, é assim mesmo. E dessa forma, vai pesando as carreiras e o tapete vai ganhando formato. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui e aqui nesse espaço. E eu já mostro pra você tudo bem certinho, que a gente vai voltar agora para preencher toda essa parte aqui. Esse aqui é o resultado das minhas 3 bases, dos meus 3 tapetes, com a gente fez agora a parte central aqui das nossas bases. Lembrando que esse eu estou fazendo em apenas 2 cores. Esse aqui eu estou usando sobras de materiais, sobras no fio aqui multicor, sobras coloridas. E esse aqui eu vou fazer em 3 cores, sendo que eu tô usando aqui uma cor é o nosso multicor aqui nos quadrinhos, nos 8 quadrinhos. E assim, agora, a gente vai começar a preencher todos esses recortes aqui dessa parte. Então, a gente vai preencher todos os recortes aqui, como se fosse fazer o tapete oval mesmo. Então, eu vou preencher todos os recortes de todos esses 3 tapetes. E eu venho mostrar aqui pra você. Então, vamos lá preencher a parte do recorte, que é do mesmo jeito lá do nosso tapete oval. E aqui, com todos os quadrinhos do meio pronto, os 3 inteiros aqui da parte do meio, vamos fazer as nossas partes aqui das laterais. Gente, essas 2 partes aqui que fica no meio é por último, viu? Essas 2 aqui a gente faz por último. Então, a gente começa pelas laterais e vamos deixar essas 2 partes aqui do meio por último. Então, vou começar dessa daqui, da ponta. Vamos lá para a ponta, vamos começar aqui na ponta. Então, eu vou dar 2 laçadas aqui no meu fio. Lembrando que esse eu tô fazendo aqui uma mistura de 3 cores, mas tem o colorido que você pode colocar uma parte dessa de cada cor. E no colorido, eu usei o total, falando nisso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu usei o total de 9 gramas nessas partes aqui
deu 9 gramas, 8 a 9 gramas, porque aqui eu somei 9 gramas e depois eu tive que emendar um pedacinho aqui só para eu fazer a parte de apoio depois para o bico de acabamento, porque 8 gramas não foi o suficiente. Enfim, você tem que pegar uma bolinha, pega uma bolinha, coloca na sua balança, faz aqui toda a parte do recorte. Depois você pesa a bolinha novamente. E aí você vai saber qual a quantidade de material que você gastou no recorte. Assim você vai sabendo a quantidade aí que você gasta no seu ponto, porque cada ponto tem uma textura diferente, assim pode gastar mais ou menos material dependendo da textura do seu ponto e também dependendo da marca do material que você está usando. Então, você tem que pesar suas bolinhas, pesa a bolinha antes de começar aqui um recorte. Depois, você vai e começa a fazer o recorte e pesa a bolinha novamente, que você vai ver quanto de linha que ficou faltando no recorte para você poder saber a quantidade certinha, não perder tempo nas carreiras aqui e ter que desmanchar porque a cor não deu. Por quê? São só pedacinhos, né? Como a gente conversou aqui no início. Agora, aqui eu vou entrar lá no canto, ó. Entro aqui no canto, dei 2 laçadas no meu fio e vou tirar de 2 em 2. Então, eu laço, tiro 2, laço e tiro 2. E assim, fiquei com o meu primeiro ponto alto falso aqui dentro do canto. E assim, vou trabalhar mais 2 pontos para fazer aqui o meu primeiro bloquinho. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos até o último espaço aqui. Sempre bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e cheguei aqui no último intervalo. E observe que a gente trabalhou o total de 4 bloquinhos. Agora, eu dou a laçada e a gente vai pular toda essa parte aqui do canto novamente. E vamos aqui para o próximo espaço. E aqui no próximo espaço, eu já faço os 3 pontos altos e a gente vai fazer também 4 bloquinhos aqui do outro lado. Aqui a gente vai trabalhar carreira de ida e volta, gente, é carreira de ida e volta. Então, a gente só vai fazendo aqui, ó, os bloquinhos até chegar no canto ali novamente, igual ao outro lado, que é na mesma posição onde a gente iniciou, a mesma posição de início. Então, aqui já estou no quarto bloquinho, que fica dentro do canto aqui, do leque do canto, no espaço de 3 correntes. E assim, a gente ficou aqui com um total de 8 bloquinhos, olha só, 4 de cada lado. E assim, aqui eu só subo 3 correntes, eu viro o meu trabalho, a gente vira aqui todo o trabalho. E venho aqui para o intervalo e vou fazer a repetição novamente. Carreiras de ida e volta, no mesmo sentido aqui, das repetições dos bloquinhos, com uma correntinha de intervalo. E assim, a gente está na nossa segunda carreira já. E agora, nessa carreira, a gente vai ficar com apenas 3 bloquinhos aqui. Sempre vai diminuir um bloquinho de cada lado. Sempre diminui um bloquinho de cada lado. Chegou aqui nessa parte, novamente, eu dou a laçada na agulha, sem correntinha, eu pulo todos os 2 bloquinhos, as mesmas repetições das partes anteriores. E faço aqui os 3 pontos altos. Faço uma correntinha e continuo a repetição aqui. Do mesmo jeito, até a gente chegar no final. Uma correntinha e faço aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Dessa forma, nessa segunda carreira, a gente ficou com um total de 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aqui no final, eu dou a laçada e vou fazer o ponto alto aqui no ponto alto de base, ó. Lá no ponto alto, na base do ponto alto, eu faço aqui um ponto alto. E aí, eu subo 3 correntes e vamos fazer a nossa terceira carreira. Viro o trabalho aqui novamente, a gente vira, sempre carreira de ida e volta, e vou para o intervalo de correntinha, a gente não faz aqui, ó. Essas alças aqui é apenas a base para fazer o bico. E aqui é sempre redução de bloquinhos para completar todo esse recorte aqui das laterais. E a gente continua. Os 3 pontos altos, uma correntinha e faço aqui os 3 pontos altos. Agora, nessa carreira, a gente vai ficar com 2 bloquinhos de cada lado, ficando assim com um total de 4 bloquinhos. Aqui na união, eu apenas lacei e fui para o espaço de correntinha, sem fazer correntinha aqui. E aí, faço uma correntinha e faço o último bloquinho aqui no espaço, o último bloquinho. Agora, eu dou a laçada e vou fazer um ponto alto aqui na base do ponto alto lá do bloquinho, na base do ponto alto. E faço um ponto alto. Novamente, faço 3 correntes, vou virar o trabalho pra gente fazer a nossa quarta carreira aqui e última. A gente vai pro intervalo de correntinha e faz o bloquinho de 3 pontos altos aqui. Novamente, eu laço, vou para o espaço de correntinha e faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos. E assim, eu laço e vou fazer o ponto alto no ponto alto de base aqui, ó, lá na base do ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas e vou fechar aqui na base do ponto alto. Eu só fecho aqui para deixar as correntinhas que é a base para o bico. E a gente já corta o nosso fio para continuar o recorte. Corta o fio para continuar o recorte, foi muito engraçado, né? Mas é assim mesmo. Eu cortei e agora a gente vai repetir tudo isso aqui que eu ensinei para você, essas 4 carreiras, 1, 2, 3, 4, em todos os espaços aqui, sem fazer esse que fica aqui no meio. Esses 2 do meio aqui, essa parte do meio, esses 2 lados, você deixa para fazer junto comigo. Então, eu vou preencher esse espaço, agora a gente já fez um, então, a gente vai preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços que a gente vai preencher, porque são um total de 7, né? Porque os do meio, a gente não vai fazer agora. Essa parte, você dobra ao meio aqui, e esse aqui do meio, você vai fazer junto comigo. Os demais espaços aqui, você pode fazer. Eu já vou fazer os meus aqui e eu volto para te ensinar como fazer aqui essa parte aqui que fica no meio. Esses 2 espaços aqui do meio é um pouquinho diferente, porque tem que fazer a alcinha para pegar lá o bico. Completei todos os meus 3 lados de cada lado, né? Que a gente fez aqui, a gente começou pela nossa ponta e a gente ia completar aqui, deixando toda a parte do meio. E assim, eu deixei aqui as 2 partes do meio, porque aqui a gente pega no cantinho para formar aqui o nosso leque. E essa parte aqui do meio é a única que é um pouquinho diferente, só pela forma de pegar. Então, eu dou 2 laçadas aqui no meu fio, venho aqui no meu canto, e a gente não vai iniciar aqui dentro do canto fazendo as 3 os 3 pontos altos, perdão. Fazendo os 3 pontos altos, a gente vai pegar aqui, ó, no ponto alto do nosso recorte anterior. Então, eu pego aqui, ó, com as 2 laçadas na minha agulha, e aí eu puxo, solto 2, puxo e solto 2, fazendo assim um ponto alto falso aqui nessa parte. E agora sim, eu laço e vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos e fazer toda essa repetição
igual a gente já estava fazendo aqui nos outros recortes. Uma correntinha e vou lá e faço os 3 pontos altos. Uma correntinha e faço os 3 pontos altos. E assim colocando na primeira carreira o total de 8 bloquinhos, porque são 4 bloquinhos aqui de cada lado. E quando a gente for fechar ali a nossa carreira, a gente também vai completar lá o leque que fica no canto, aqui, ó, indo para o outro lado sem fazer correntinha. É a mesma repetição que a gente já estava fazendo. O que mudou foi só que a gente completou aqui, ó, o nosso leque. Tá vendo? Ele ficou certinho aqui no final, porque temos que fazer essa alcinha para o acabamento. E aí, continuo. Uma correntinha, 3 pontos altos, até a gente chegar no final. E a gente vai completando aqui os 3 pontos, uma correntinha, e aqui já está o último. E aqui faço os 3 pontos altos finais, porque aí a gente completa aqui os 8 bloquinhos da nossa primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no final, eu laço e vou fazer um ponto alto aqui na base do ponto alto do nosso bloquinho aqui, que está lá no mesmo espaço. Aí, eu faço um ponto alto aqui e fica do mesmo jeito como a gente iniciou. Aí, a gente vai fazer o restante aqui, que é do mesmo jeito dos passos anteriores. Era só isso daqui que era diferente, porque a gente tinha que deixar essa alcinha aqui para o nosso bico de acabamento. E agora, eu fiz aqui as 3 correntes, vou virar o trabalho e fazer as carreiras ida e volta, igual a gente já estava fazendo aqui nos outros passos. Agora, o restante é exatamente igual. Segunda carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. A nossa terceira carreira, 1, 2, 3, 4. E a quarta carreira, 2 bloquinhos aqui no final. O restante é exatamente igual, só apenas laçada. Venho aqui no espaço e começo a fazer todo o preenchimento aqui do nosso recorte. Bem fácil e bem simples. Aqui, todo o preenchimento do recorte. Faço uma correntinha e continuo. E assim, a gente vai fazer o mesmo início e o mesmo final que a gente fez aqui neste recorte, a gente vai fazer no que está aqui no mesmo alinhamento, que é no meio, na parte de baixo. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente iniciou e finalizou esse aqui. O restante das carreiras é exatamente igual. E aqui, completei as carreiras ida e volta dessa parte e também aqui do outro lado da parte do meio, que é a mesma repetição. Fiz todos os arremates aqui, porque é mais fácil você fazer o arremate aqui antes de colocar o bico de acabamento. Todos os recortes aqui, preenchi, né, todas essas partes aqui. E quero fazer outro desse colorido, gente, porque eu achei aqui sensacional essa mistura de cores aqui mesclado, ficou belíssimo. Então, acho que eu vou fazer outro colorido também, acho que eu vou fazer. E você percebeu que até essa parte aqui, desses recortes, a aula está exatamente igual à nossa aula do tapete oval. Até aqui, a aula ficou exatamente igual, preenchendo aqui todos os recortes da ponta, enfim. Aí, a gente fez todos os nossos arremates, esse aqui é o de 2 cores, aquele lá é o que eu estou fazendo com mesclado no meio de 3 cores, enfim. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer os nossos cantos, porque aí a gente vai fazer o tapete ficar retangular. Até essa parte ele tá todo oval, né? Fazendo aqui uma curva. Agora, a gente vai fazer os cantos aqui nessa parte, porque assim a gente coloca ele retangular. Então, vamos lá
fazer agora as partes aqui dos dois lados. Eu vou usar essa cor aqui para ensinar para você. Nisso, você percebeu que essa parte aqui fica meio com uma barriguinha, né? Quando a gente faz aqui toda essa parte, ela fica assim, com as curvinhas aqui do lado, porque o modelo é assim mesmo. Então, ele vai ficar melhor aqui nessa parte quando a gente faz o contorno. E agora, como eu disse para você, a gente vai fazer os nossos cantos, que fica exatamente aqui na posição onde a gente tem a nossa cor de contorno. Fica aqui desses dois lados e fica dos dois lados aqui também do outro lado. E a gente vai fazer exatamente esta repetição aqui. A gente vai fazer essa repetição, carreira de ida e volta aqui para fazer os nossos cantos dos 4 lados. Aqui eu já fiz um lado e a gente vai fazer aqui o outro lado juntos. Peguei aqui o meu fio, posicionei o meu canto, que é a parte aqui do quadrinho que está descoberta, que está aqui na parte da gente colocar o nosso recorte, depois desse recorte aqui da parte oval. E agora, a gente vai dar 2 laçadas aqui no nosso fio e a gente vai pegar, igual a gente fez os recortes da parte do meio. Eu vou pegar dentro aqui, ó, na base do ponto alto do recorte anterior, bem aqui na base. E aqui, ó, pus com uma laçada, solto 2 e solto 2. E assim eu fiz aqui o meu ponto alto, que vai ficar deitado, que é a parte onde a gente vai aqui encapar de ponto baixo para fazer o nosso bico de acabamento. Então, aqui eu já dou a laçada, entro dentro do canto, ó, aqui o nosso canto do quadrinho, e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, e aqui dentro eu faço o meu último bloquinho. E assim, aqui na nossa primeira carreira, ó, a gente tem lá o ponto alto que está deitado, e a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, o total de 5 bloquinhos aqui na primeira carreira. E eu dou a laçada e vou fazer o meu ponto alto deitado novamente, eu dei a laçada sem correntinha, ó. Depois que eu fiz o meu último aqui, que é o 5º bloquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu laço, vou aqui na base do ponto alto e faço um ponto alto. E aí, ele fica assim, deitadinho. E a gente vai para a nossa segunda carreira aqui do recorte do canto. Subo 3 correntinhas, laço, viro o meu trabalho. A gente vai trabalhar a carreira de ida e volta também. Aí, eu laço, venho aqui para o espaço e faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, e venho aqui no último espaço e faço o bloquinho de 3 pontos altos. E assim, a gente ficou com um total de 4 bloquinhos, ó. Tem as nossas correntinhas, que é como se fosse o ponto alto deitado aqui. Ficamos com 1, 2, 3, 4 bloquinhos na segunda carreira. Então, eu laço, venho aqui na base do ponto alto do bloquinho, ó. Aqui na base do ponto alto do bloquinho. E faço um ponto alto, que vai ficar aqui deitadinho assim também. Aí, eu subo 3 correntinhas, que é como se fosse o ponto alto deitadinho, aqui nessa parte. Viro novamente, vou para o espaço de correntinha.
e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. A nossa terceira carreira aqui de redução do recorte do canto. Uma correntinha e continuo bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e continuo bloquinho de 3 pontos altos. E assim, essa terceira carreira, o total de 3 bloquinhos, ó, 1, 2, 3 apenas. E o ponto alto deitado aqui, que é as nossas 3 correntinhas. E aqui, por último, laço e faço o ponto alto na base do ponto alto, aqui, do último ponto alto do bloquinho, um ponto alto. Subo 3 correntinhas novamente, viro, vamos fazer a nossa quarta carreira. Laço e vou para o espaço de correntinha e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho pro espaço e faço 3 pontos altos. E assim, nesta quarta carreira, a gente fica com um total de 2 bloquinhos apenas 2. Laço e faço o ponto alto sob o terceiro ponto do bloquinho. Lá na base do ponto alto, faço o ponto alto. Subo 3 correntes, viro o meu trabalho. E agora aqui a gente vai fazer apenas um bloquinho só, porque ficou apenas um espaço. A gente veio trabalhando aqui reduções dos nossos bloquinhos até o final. E aqui apenas um bloquinho, a última carreira, e eu faço um ponto alto sobre o terceiro ponto aqui do bloquinho. Agora, eu faço 3 correntinhas, viro, venho aqui na base do último ponto do bloquinho e aqui faço o meu ponto baixíssimo. E eu já vou cortar sem fazer uma correntinha de segurança aqui, para não ficar com um arremate muito grosso aqui na ponta. Aí, eu puxo lá o fio e aqui a gente faz aquela separação aqui do nosso fio, deixando 3 aqui para cada lado. E eu vou entrar aqui na base do ponto alto, ó, eu gosto de fazer o arremate aqui na base, puxo. E aí, o arremate fica dentro aqui da base lá do ponto alto, entre as duas laçadas que tem lá dentro do ponto alto. Então, ele entra lá dentro o nozinho. E assim, fiz aqui o meu nozinho. Agora, você pode esconder a sobra do fio, passar cola aqui, enfim, fazer o arremate aí da forma que você gosta, mas como vocês sabem, eu corto aqui no talo mesmo do nozinho da vovó e eu uso a minha tesoura aqui, que é a mais fácil para fazer os arremates. Eu sempre vou fazendo aqui essas partes e já fazendo o arremate para ficar mais fácil. Venho aqui do outro lado também e já faço o arremate, porque assim, quando eu terminar o tapete, eu não preciso ficar voltando em cada parte para poder fazer os arremates. A gente já faz tudo aqui que você já tá segurando o recorte, então você já faz o arremate sem problemas. Aqui também eu faço a mesma coisa, colocando o meu arremate aqui dentro dessa base do ponto alto. Aí, ele fica bem escondido aqui dentro dessas duas laçadas, o nozinho fica aqui e fica assim, dessa forma, aqui a nossa orelhinha, que fica igual uma pirâmide, que vem reduzindo a quantidade de bloquinhos até o final, como se fosse uma pirâmide mesmo. E aí, a gente vai fazer dos 4 lados. Aqui do outro lado, a gente faz a mesma coisa, também, aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado também. Deixa eu mostrar aqui no colorido, porque eu acho que fica mais fácil para você ver tudo bem certinho aqui no colorido, ó. A gente trabalhou exatamente essa orelha aqui, essa pirâmide, aqui do outro lado. Exatamente dessa forma. Pegando aqui, igual eu ensinei. Se você não entendeu, é só voltar o vídeo, gente. Porque é muito fácil. O ponto alto pegando na base aqui do ponto alto,
A gente faz a redução dos 5 bloquinhos até o final. Aqui a gente pega o ponto alto na base do ponto aqui do bloquinho, lá no final. E aí, a gente vai trabalhando carreira de ida e volta aqui até reduzir até o final. Dessa forma, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Total de 5 carreiras aqui. E é só fazer os 4 cantos aqui da mesma forma. Eles ficam assim, bem tortinhos mesmo, bem desengonçados. Eu vou abrir ali os tapetes e eu vou mostrar pra você. Assim, gente, as nossas bases estão dessa forma, tá vendo como é igual fazer a nossa base lá toda oval? A única coisa que mudou que a gente fez os nossos cantos aqui. Esse foi o canto que a gente acabou de aprender, que a gente faz nesse lado, aqui do outro lado e também dos outros 2 lados aqui, enfim, dos 4 lados. Aí a nossa base acaba de ficar retangular. Olha como está aqui o aspecto do nosso retangular, todo com sobra de fios aqui mesclado. Gente, eu tô achando que eu vou fazer mais um, não sei não. Alguém me segure aqui que eu acho que eu vou fazer mais um ainda, porque parece que eu quero fazer outro. É tão gostoso de fazer aqui esse modelo. E agora vamos lá fazer o nosso bico de acabamento. Vamos começar. Agora, depois de todas as nossas montagens prontas aqui, a gente vai fazer o nosso bico de acabamento. Para acertar todas essas partes aqui que estão com a barriguinha ressaltada, a nossa orelha, que está aqui bastante torta, mas precisa do bico de acabamento para que essas partes aqui fiquem mais alinhadas. Precisa do peso de todo o bico. E durante a produção do bico aqui, você não desista, não. Vamos até o final do bico para que o seu tapete fique mais alinhado e perfeito. E o nosso bico de acabamento tanto pode ser feito com essa cor aqui de contorno dos nossos quadrinhos de montagem, ou nessa cor aqui dos recortes, por exemplo, nesse que eu fiz em 2 cores. Você pode usar a cor do recorte ou a cor aqui do contorno para fazer aqui a nossa moldura do bico, porque eu achei aqui que esse bico funcionou como se fosse uma moldura do nosso modelo. Usando o barbante número 6 também, a agulha 3,5, vou entrar aqui no canto lá da nossa orelhinha, aqui no espaçozinho aqui na argola de correntinha, vou puxar o meu fio e vou prender aqui. Pode prender ou pode amarrar, enfim, esse outro pedaço é para o arremate. Faço 3 correntinhas e vou prender no mesmo lugar outro ponto baixo. Então, a gente fica aqui com essa argolinha, que é a argolinha do canto. E assim, a gente só vai fazendo 3 correntinhas, vou prender no espaço. E aqui eu estou no nosso comprimento. 3 correntinhas e prendo aqui no intervalo. E assim a gente vai por todo o contorno. 3 correntinhas, prendo no intervalo. 3 correntinhas, prendo no intervalo. 3 correntinhas, prendo aqui, ó, nesse ponto que é lá do canto, ó. Que tem aqui o nosso intervalo, que é o ponto que está deitado de união do canto com o recorte aqui da nossa parte da lateral. 3 correntinhas, prendo no espaço. E sempre assim, 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo. E assim a gente vai até o final, pra gente dar uma alinhada aqui nessa parte, antes das carreiras do nosso bico. Então, vamos fazer todas essas argolas aqui até chegar no canto, e aqui no canto eu também volto com você pra gente conferir quantas argolinhas que deu. E assim, fiz a repetição aqui até chegar no final, apenas as argolinhas aqui de 3 correntinhas presa com um ponto baixo. E desse canto aqui, dessa argolinha do canto até essa argolinha do canto aqui, que a gente faz também um ponto baixo, e um
3 correntinhas e um ponto baixo aqui dentro, fazendo o canto. Então, dentro de um espaço, fica com 2 pontos baixos aqui, igual a esse do canto. Aqui, contando esse, até chegar no final, 36 argolinhas. O total de 36 argolinhas aqui, até chegar no final. E aqui, na nossa largura do tapete, a gente vai continuar a mesma repetição, aqui na largura, fazendo as argolinhas até chegar aqui no outro canto. E aí, eu vou fazer aqui a repetição das argolinhas e já vou te mostrar a quantidade bem certinho. E aqui, na minha largura, olha para você ver o aspecto que fica, ainda continua torto aqui, desalinhado essa parte. Mas, como eu disse, a gente precisa de todo o acabamento do tapete pra gente consertar essa parte. Precisa do peso aqui do nosso bico de acabamento. Então, contando aqui do canto até esse canto aqui, a gente vai contar os 2 cantos também, temos o total de 20 argolinhas aqui na largura, 20 argolinhas, e continua torto. Eu sempre mostro também o aspecto real que está aqui o tapete, para que você não fique com dúvida aí no alinhamento do seu trabalho. Ele fica assim mesmo. Então, vamos lá completar todo o restante da carreira, não esquecendo que nos cantos, são 2 pontos baixos aqui no canto, para fazer aqui o nosso lequezinho depois, ok? Completando aqui toda a nossa carreira com base em argolinhas, a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo lá no ponto inicial. Finalizando assim a nossa carreira aqui de argolas. Agora, eu vou entrar dentro aqui da argolinha, puxo lá um ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas mesmo e fazer mais 2 pontos. Pra ser aqui já o início do meu canto. 3 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, eu faço aqui 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Na mesma argolinha aqui de base, a gente fez 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, assim, dessa forma. Agora, em todas essas argolinhas aqui, até chegar lá no outro canto, a gente vai trabalhar intercalado. Entre 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos, até o final. Fazendo a contagem aqui intercalada, a repetição intercalada. Então, eu entro em uma argola, coloco 2 pontos altos. Na próxima, eu coloco 3 pontos altos. E assim, a gente vai intercalando essa repetição até a gente chegar lá no outro canto. Uma argolinha, eu faço a repetição de 2 pontos. Na próxima argolinha, eu faço a repetição de 3 pontos. Muito fácil e simples. Só ir prestando atenção. 3 pontos altos, 2 pontos altos. Na próxima, 3 pontos altos. Porque se eu colocar apenas 2 pontos aqui até o final, vai ficar repuxado. Se eu colocar 3 pontos aqui também até o final, vai ficar embabadado. Então, por isso que a gente vai usar essa alternativa aqui de montagem entre 2, 3, 2, 3, 2, 3 até o final, para ficar mais alinhado, ok? Então, eu encontro com você lá no outro canto, para te explicar mais certinho. Completando aqui a nossa sequência de pontos altos, intercalando entre 2 e 3 pontos, já vai dando aqui um alinhamento melhor ao nosso tapete. E aqui, depois das 2 correntinhas aqui, contando somente esse comprimento aqui do nosso tapete, o comprimento até o final, temos o total de 91 pontos. E aqui no final, a sequência fica com 3 pontos, finaliza aqui com 3 pontos, porque a gente iniciou lá a sequência com 2 pontos do lado do nosso leque. Mas aqui no final,
fica com 3 pontos altos aqui do lado do nosso leque para fazer a curva, o contorno aqui do canto, fica com um total de 3 pontos. E aí, a gente faz a sequência novamente, 3 pontos altos e continua aqui, ó. 3 pontos altos, faz 2 pontos e vamos fazer a sequência até o final, que vai finalizar do mesmo jeito lá no final. Não fica a sequência exata, igual no início, não. Com 2 pontos, depois 3, 2, 3. No final, vai ficar com 3 pontos. Mas vamos fazer aqui que eu vou te mostrar a quantidade correta. No comprimento, aqui, ó, depois das duas correntinhas, no comprimento, 91 pontos altos. E aqui, finalizou com 3 pontos. E aí, a gente faz 3 pontos novamente, duas correntinhas, 3 pontos, 2 pontos e vamos fazer a sequência aqui. Vou fazer e já te mostro a contagem correta. E aqui, na largura, ficamos com um total de 51 pontos aqui nessa parte, sem contar depois da correntinha. A contar depois da correntinha aqui, ó. Nesta parte, 51 pontos altos. E aqui no final, como eu disse para você, a sequência também finaliza, ó, entre 3, 2, e no final ficou 3 aqui do lado do meu leque do canto. Aí, eu faço os 3 pontos altos e repito o leque do canto, com 3 pontos, duas correntinhas, 3 pontos, e venho fazendo a sequência novamente entre 2 e 3, alternando entre 2 e 3 aqui a nossa sequência. Então, na parte da largura, 51 pontos. Na parte do comprimento, 91 pontos aqui na parte do comprimento. E vamos finalizar essa sequência aqui de pontos altos e perceba que já está melhorando aqui o alinhamento do nosso modelo. E depois de toda a nossa carreira de base aqui, o contorno de pontos altos, a gente vai começar a fazer aqui os nossos motivos do bico, a fazer aqui a nossa repetição de motivos. Vou entrar aqui na terceira correntinha, faço o ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntes mesmo, vou entrar aqui no próximo ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto. Próximo ponto, um ponto alto. Dentro do espaço aqui das duas correntinhas, vou colocar 2 pontos aqui dentro. Faço 2 correntes, entro no espaço, coloco 2 pontos. Agora, a gente vai fazer aqui a parte do comprimento. Laço e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui, na sequência de 5 pontos, colocando ponto sobre ponto. Cinco pontos. E assim, a gente fica com o motivo de 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, faço 2 correntes. Vou pular 2 pontos de base. 1, 2. E vou trabalhar o motivo de 7 pontos altos. Ponto sobre ponto. 7 pontos altos. Sete pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, 2 correntes, vou pular 2 pontos. 1, 2. E faço a sequência de 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. 2 correntes. E pulei apenas um ponto de base. E aqui eu completei a sequência para explicar. Quem começa a assistir só um pedaço aqui, já vai fazendo para não perder tempo. Porque a gente vai colocar aqui em 2 motivos, eu coloquei nesses 2 lugares aqui para mostrar assim mais perto
e ficar mais fácil de você entender a sequência. Até o final, a gente vai pulando 2 pontos aqui de base, até o final. Mas em 2 lugares, a gente pula apenas um ponto. Em 2 lugares aqui de toda a nossa parte do comprimento, apenas em 2 lugares, a gente pula apenas um ponto aqui, porque no final a gente precisa de mais 2 pontos para completar a sequência. Então, a gente faz essa adaptação para poder chegar aqui ao resultado alinhado no nosso motivo, conseguir aqui a repetição do motivo até o final. E assim, do nosso canto aqui, ó, desse motivo aqui de 7 pontos, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos aqui no comprimento de 7 pontos altos, todos separados por 2 pontos e apenas em 2 lugares a gente pulou um ponto de base para dar aqui a sequência certa. E aqui na nossa parte da largura, na largura a gente pulou apenas um ponto em todos os motivos aqui da largura. Em todos os motivos da largura, pulamos apenas um ponto e não 2 para dar certo aqui a nossa sequência da parte da largura, pulando apenas um ponto aqui em todos os motivos. E assim, na largura, eu fiquei com um motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 motivos aqui de 7 pontos altos até o final. E assim você vai completar a sequência no outro lado da largura e também do outro lado do comprimento do mesmo jeito aqui. Então, vamos lá. Finalizando aqui a nossa primeira carreira do bico, a sequência, como eu disse para você no passo anterior até o final. E aqui, para fechar a carreira, como na parte aqui da largura, a gente estava pulando apenas um ponto de base aqui em toda a largura. Para completar aqui o 7º motivo, a gente pula um ponto e terminamos aqui, ó, com 2 pontos altos para fechar a sequência desse motivo. A gente faz os últimos 2 pontos altos e assim fica lá a sequência de 7 pontos até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque as 3 correntinhas também faz parte aqui do nosso motivo. Então, a gente fecha com um ponto baixíssimo e agora vamos para a nossa segunda carreira do bico. Subo com 3 correntes, vou completar aqui a sequência com mais 3 pontos altos, deixando de fazer lá o último, contando com as 3 correntes, 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, entro aqui no canto e faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, lá no intervalo da correntinha. E faço 2 correntes e vou pular um ponto de base e vamos fazer a sequência de 5 pontos altos. Ponto sobre ponto, 5 pontos altos aqui no nosso motivo, deixando de fazer o primeiro ponto alto e também deixando de fazer o último ponto alto, 5 pontos altos. E a nossa sequência fica assim, desta forma. Agora, eu faço 2 correntes, venho aqui para o intervalo de 2 correntinhas, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto de base e vou fazer a sequência de 5 pontos altos. Ponto sobre ponto, 5 pontos altos, deixando de fazer o primeiro ponto alto e também deixando de fazer o último ponto alto. 5 pontos altos, 2 correntinhas. Venho aqui para o intervalo de 2 correntes entre os motivos, um ponto alto. 2 correntinhas, deixo de fazer lá o primeiro ponto alto e faço a sequência aqui de 5 pontos altos. Ponto sobre ponto, 5 pontos altos aqui. 2 correntes e continuo essa sequência aqui até o final. Sempre do mesmo jeito. Nos cantos vai ser um ponto V.
duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Em todos os outros 3 cantos, exatamente assim, desta forma, sendo que vai ser os 5 pontos altos. Aqui, quando a gente for fechar a carreira, a gente finaliza aqui o ponto que está faltando, ok? Completando aqui a nossa sequência, como eu disse, aqui no último motivo faltava mais um ponto alto, pois estávamos com 4 pontos, contando aqui com as 3 correntes. E a nossa sequência são 5 pontos altos sob o nosso motivo de base. E aqui fiz o meu ponto alto, pulando um ponto lá, o ponto que estava faltando aqui no meu motivo. Vou fechar na terceira correntinha. Venho aqui, fecho na terceira correntinha. E agora, subo 3 correntes, vou fazer mais 2 pontos e ficamos aqui com a sequência de 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, laço, vou vir aqui no ponto V do nosso canto, faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo espaço, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. E assim, ficamos com 3 pontos altos aqui, separados por 2 correntes. E agora, eu faço novamente 3 correntinhas. Laço, vou vir aqui para a minha sequência de pontos altos, pulo o primeiro ponto, a gente pula lá o primeiro ponto alto, e vamos fazer aqui a repetição de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho aqui para o ponto alto de base, aqui entre os motivos, e vou fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, laço, pulo o primeiro ponto alto e fazemos aqui a sequência de 3 pontos altos, deixando de fazer o último ponto aqui do motivo. 2 correntes, laço, venho sob o ponto alto aqui entre os motivos, faço um ponto alto. 2 correntes, entro no mesmo lugar, faço um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo o primeiro ponto do motivo, faço a sequência de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, vou para o ponto alto aqui, na base, um ponto alto. 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. E essa aqui é a nossa sequência até o final. Nos cantos, a gente vai ficar dessa forma, que são 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e 3 correntes, ou seja, 2 pontos V ligados aqui ao meio, que são 3 pontos altos aqui nesta parte, para dar a abertura aqui do canto. Então, vamos lá. E vamos lá fechar aqui a nossa penúltima carreira para fazer a nossa última carreira. Fiz aqui 2 correntes finais, vou entrar lá na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto aqui, que é o ponto alto, faço um ponto baixo. 3 correntes, laço e vou trabalhar aqui um ponto sob aquele ponto alto lá do motivo do nosso canto. Faço o ponto alto. 3 correntes, fecho aqui com um ponto picô. Laço, dentro do intervalo da correntinha, faço um ponto alto. 3 correntes, fecho um ponto picô. Laço, no mesmo intervalo, faço um ponto alto. 3 correntes, fecho um ponto picô. Laço, e aqui no ponto de base, eu faço um ponto alto. Novamente, 3 correntes para um ponto picô. Laço, e no intervalo de correntinha, um ponto alto. Novamente, 3 correntes, fecho com o ponto picô. Laço, e aqui no intervalo, mais um ponto alto. Faço 3 correntes e fecho aqui com um ponto picô. Laço e coloco um ponto alto sob o ponto alto lá de base, que é o último ponto.
Assim, aqui no canto, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos picô e a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos altos. Aqui no final, eu faço 3 correntes e vou fazer um ponto baixo aqui no ponto do meio lá do nosso motivo. E todos os outros cantos é assim, desta forma, ok? Todos os outros cantos você vai fazer essa mesma repetição aqui. Agora, os motivos que fica aqui entre os cantos, uma correntinha, vou para o ponto alto de base, aqui fica entre os motivos, lá do nosso ponto V, um ponto alto. Faço 3 correntes para um ponto picô. Fecho aqui o meu ponto picô. Laço, no intervalo de correntinha, faço um ponto alto. Novamente, 3 correntes para um ponto picô. Faço mais um ponto alto no intervalo da correntinha. E, novamente, 3 correntes aqui para um ponto picô. Laço e dentro do intervalo de correntinha, mais um ponto alto. E vou fazer 3 correntes e fecho com ponto picô. Laço e vou fazer um ponto alto sob o ponto alto de base. E fica assim, dessa forma, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e 4 pontos picô. Vamos fazer novamente? Uma correntinha, venho aqui para os pontos altos de base, faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço, vou para o ponto alto aqui do ponto V, sob o ponto alto do ponto V, um ponto alto. Faço 3 correntinhas para fechar aqui um ponto picô. Laço, faço um ponto alto, 3 correntes e fecho um ponto picô. Aqui nesse intervalo de correntinha, a gente faz o total de 3 pontos, ó, porque são 3 pontos altos separados por ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto e um ponto picô. E assim, depois de 4 pontos picô, eu faço o último ponto alto aqui, sob o ponto alto de base do ponto V, aqui nessa parte. Uma correntinha, e assim, o ponto baixo sob o ponto do meio do motivo. Uma correntinha e assim a gente continua a repetição até o final. Essa carreira de acabamento, ela dá aqui um contorno mais delicado ao nosso trabalho. Então, precisa fazer essa carreira aqui, que fica linda, perfeita. Eu amo acabamento em ponto picô. Então, a gente vai fazer até o final essa última carreira. E com essa última carreira, que é só fechar, fiz aqui a minha última correntinha. Fecha com um ponto baixíssimo, aqui no ponto baixo, completando assim o nosso modelo e finalizando aqui a nossa aula. Agora é só fazer os arremates. E deixa aqui para mim nos comentários qual foi a sua experiência com essa aula, se você gostou de fazer esse modelinho, se você teve algum nível de dificuldade aqui nesse modelo. Também não esqueça de passar o seu tapete para dar encaixe aqui em todos os acabamentos, porque fica tudo amarrotado, porque é um tapete todo formado por montagens. E assim ele fica bastante amarrotado. E quando você passa, ele já dá aquele alinhamento mais perfeito a todas essas montagens aqui que a gente fez. A gente vai passando e alinhando aqui o restante que está fora do lugar. E ficou um resultado incrível aqui, esse modelinho. Estou apaixonada em todo o trabalho aqui que a gente fez junto nessa videoaula. E como eu disse, deixa aqui para mim nos comentários qual foi aí a sua experiência, se você gostou de fazer, se você teve algum nível de dificuldade. E assim, a gente vai continuar novos projetos na próxima aula e eu te vejo na próxima aula também. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau! Obrigado!